Fala, Dev, estamos começando aqui mais um episódio do Sampa Jampa, Clube do Livro. Eu, Abraãozinho, junto comigo, meu parceiro. Fala aí, Abraão. E aí, essa galera, beleza? Safe? Pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar sobre... É o capítulo 6 do livro de Arquitetura em Python, tá? E a gente vai falar sobre um assunto chamado Unity of Work, esse padrão que ajuda muito a gente a garantir a atomicidade dos nossos dados, beleza? Então, eu vou já jogar a bola para o Abraão. Abraão, você tem alguma introdução à importância para falar um pouco sobre esse assunto? O que você vê o ponto bom desse pattern? E explicar para geral o que significa isso, só dar aquela introdução basicona? Legal, mano. Para mim, acho que é o pattern mais comum que eu já usei em toda a minha vida assim, de desenvolvedor, né? Principalmente quando a gente trabalha em aplicações monolíticas, super importante, a gente está fazendo, geralmente inserindo em várias tabelas, né? Então a gente precisa de algo que garanta que o dado foi inserido, né, corretamente, e caso alguma das tabelas ali não deu certo, eu consiga fazer um rollback de todas aquelas entidades, né? Aí eu já entro, né, explicando um pouco do Unity of Work, né? Antes disso, eu gostaria de compartilhar minha tela aqui, porque o livro tem um desenho muito bem feito do né? Se vocês conseguirem ver aí, vocês me dão uma luz. Tá aparecendo? Ainda não tá não. Deixa eu ver. Aqui. Eu acho que você tem que fazer, mano. Eu tenho que permitir aqui, né? Tem aqui, ó. Vou adicionar. Pá, tá aí. Boa. Bacana esse desenho, hein? Esse desenho é muito bem feito, né? E, bom, o Unity of Work, eu acho que foi um padrão ali bem antigo. Eu acho que foi no livro ali do Marco Polo fez, né? Design Pattern. Não lembro bem aqui, mas é um livro bem conhecido, enfim, bem tranquilo de ver. Eu acho que é bem comum, né? Mas, enfim, essa aqui tá a imagem que eu queria compartilhar ali com vocês, né? Primeiramente é entender para que serve, né? Cara, o Walter já começou falando que, cara, o foco o grande lance do Unity of Work é manter a atomicidade da sua base de dados, né? E eu falei anteriormente que se eu estou trabalhando num banco de dados relacional, eu tenho que inserir em duas tabelas, né? Como no livro bem fala, eu tenho, sei lá, pedidos e itens de pedidos. Eu tenho que mexer na tabela de itens de pedido e tem a tabela de pedidos. Aquilo ali eu inseri os itens de pedido e por algum motivo a tabela pedidos deu ruim. Cara, então aqueles itens pedidos ali foram atualizados, foram adicionados, eles estão ali num dado, é um lixo, porque o pedido de fato não foi gerado por algum motivo. Então como é que você trata isso, né? Como você trata esse erro e como é que você perdeu a atomicidade dos seus dados, né? Que ficou um lixo ali que não faz sentido na sua banco de dados. E aí a gente vai lá, mano, mas o que é atomicidade? Aí, cara, justamente como existe a CID, né, que é atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade, e não vale a pena a gente gastar tanto tempo nisso, mas a atomicidade é um desses quatro valores, né? E a grande lance é garantir que não vai ter esse lixo, né? Então, o Unity of Work ele vem para criar uma transição atômica na base de dados e que seja possível dar um rollback, né? Que ela seja redutível, né? Tipo, cara, deu erro, eu consigo fazer que o que eu inseri não seja inserido de fato. Na verdade, ele não é inserido, ele é só... Porque no final, o grande lance é você ter essa camada de commit, né? Então, é isso. Você abre uma transação no banco de dados, SQL é extremamente comum eu poder fazer isso, e a partir disso eu consigo dar um commit, né? Que é o final ali, eu consigo dizer assim, não, agora eu quero que salve todos esses meus insets, né? Na base de dados. Basicamente, eu acho que é isso de uma maneira simples para
não gastar muito tempo. Então você está dizendo que eu acho que eu diria até um pouco mais de atomicidade, né? Atomicidade e consistência, né? Dentro do teorema CAP, quando você trabalha com Unity of Work. Você quer garantir que todas as suas entidades num fluxo sejam comitadas, ou seja, sejam inseridas ou feito update no banco de dados de uma vez só, para não gerar inconsistência de dados caso uma dê errado e a outra dê certo, e aquele ficar um pouco de resíduo na outra tabela e não ter nenhuma relação, correto? Tipo, eu posso ter uma relação de usuário e cliente, né? Então, quando eu estou criando um usuário, eu tenho que criar um cliente. Caso eu, por exemplo, tente criar o usuário, dê certo, mas falhe no cliente, aquele usuário ali pode ter um problema de eu vou tentar inserir de novo e a chave vai dar como já existente e não vai criar meu cliente. Então vai ficar num limbo sem fim. Já passei muito problema disso, sabe? Porque eu fazia cada inserção, realmente era um commit na base de dados, o que no final era ruim, porque se falhasse qualquer uma, se falhasse as do começo, as do final não seriam executadas, né? Ou ao contrário, se desse bom nas do começo e a do final não fosse executada, dava muito erro, tipo, inconsistência de dados. Então, acho que trabalhar com Unity of Work ajuda a gente nessa parte. Aí, o desafio é como que a gente consegue, em termos de programação, como que a gente consegue, Abraão, deixar o código bonito para isso, entende? Deixar o código apresentável, que seja fácil de entender o que está acontecendo, entende? Porque eu fico pensando, putz, eu tenho que dar o commit toda vez, e em que momento que eu dou o commit? Como você organiza o código para que seja fácil essa implementação? Entendi, boa. Legal. Acho que só voltar um pouco e deixar de maneira até mais clara, né? Acho que o Unity of Work, o aspecto mais forte dele é a autenticidade, mas acho que ele também bate na consistência. E querendo ou não, ele não deixa de bater no isolamento ali, né? Do I, do ACID ali, e da durabilidade, né? Que querendo ou não, tipo, no isolamento, né? Ali, que é o controle dos dados na transação, né? Para não impactar outras coisas em paralelo, né? E aí a gente entra no race condition da vida, né? E também tem a questão da durabilidade, que é esse último D ali, que é justamente garantir a persistência após o commit, né? Que nossos dados sejam 100% íntegro ali e tudo mais, e disponível mesmo em caso de algum eventual problema, né? Então acho que é isso, mas acho que o foco é na atomicidade e na consistência, né? A gente quer ter um dado, o controle do início ao fim, que é justamente o que o Unity of Work faz, e que esteja consistência, que a gente não quer lixo, né? Como o Bob falou aí. Acho que manter um código limpo, né? No próprio livro ele dá alguns exemplos. Eu não sou fã da forma que ele implementou, né? Mas é uma implementação, acho que mais simples, acho que até para passar um pouco mais o conceito. Eu gosto que ele explica ali um pouco. Vou compartilhar aqui, pessoal. E ele é justamente o que eu ia falar, e ele faz uma integração ali de um Content Manager ali, que eu já acho essa parte já mais legal e tudo mais. Mas eu não gosto dessa abstração aqui de um Unity of Work que recebe... Ele cria uma classe abstrata de Unity of Work, onde você pode, no seu, por exemplo, um repositório, você pode herdar dessa classe, assim, implementar essa abstração, é isso aí? Isso, exatamente. Ele criou essa classe abstrata aqui, e aí ele já coloca, né, que aí é uma coisa do Python, né, que é o receipt aí, ele já coloca o rollback, então é isso, e tem um commit que ele é obrigado a gente implementar, né, de fato. E aí a gente vai saber quando vai aplicar. Aí tem o rollback, né, também, quem está herdando essa classe de abstract tem que implementar. Então, beleza. E por que você não gosta, Abraão, dessa abordagem do abstract? O que você vê de problemas nela? O que eu vejo de
problema é que eu dependo de um construtor, né, para poder executar. Eu dependo de um repositório para poder. Eu sempre fico recebendo um repositório para isso. E para mim, a visão, assim como a imagem faz, né? Cara, ele aqui no Network, ele tá acima, né? Ele tá além do meu do repositório. Ele tá controlando o repositório. Tipo, um exemplo, eu posso ter N repositórios, e a ideia é que se eu estou trabalhando com o Network, eu estou trabalhando com mais repositórios, e eu quero ter o commit daquilo ali, independente de receber um repositório, né? Eu quero então você quer, por exemplo, você tem sua classe de serviço, você quer o Unity of Work no serviço, entendeu? Isso, exatamente. No use case, exatamente. Pegar a visão do service, né, do user case, eu quero ter um controle sobre o user case, eu não quero ter o controle na base de dados. Entendi. E repositório tipo rollback, cara. O rollback é uma coisa muito simples, né? Cara, eu não quero que aconteça. E muitas vezes o commit é a mesma coisa. Tipo, cara, vai ter um método. Isso aí são coisas que, tipo assim, não vai mudar. Eu tenho um repositório de pessoas, de pedidos. Cara, isso é transparente, que o banco de dados que você está usando e o ORM, muitas vezes você está usando, já entrega isso aí e você, cara, só usa, né? Então, assim como é interessante a gente implementar um handler de erro, e quando a gente constrói a API, constrói a aplicação, cara, a gente coloca esse rollback lá na questão desse controle, já fica automático, né? Para você não ficar usando. Acho que ele implementa de forma inteligente esse enter e exit que ele fala aqui, né? São dois métodos mágicos para executar, porque só precisa usar o if ali, o if no bloco, né? Que a gente vai ver aqui logo mais. Mas, mesmo assim, eu acho que é muito trabalho desnecessário, né? Então, beleza. Aqui ele está dando um exemplo aqui, né? Ele pega um SQL do Unity of Work aqui, ele pega esse abstract e ele coloca aqui, pega a sessão, né, basicamente, e faz o rollback. Então a gente vê um session commit e um session rollback. Então, cara, qual o grande ganho de trabalhar com esse cara que encapsulou esses dois métodos, né? Mano, eu não vejo muita interação com isso. Eu não vejo muito ganho em fazer essa abordagem. Para mim, a abordagem... Você não acha que o ganho está em você... você não acha, melhor dizendo, né? Isso que você vai ter que implementar em cada repositório. Você não acha o ganho nisso. Porque você não resolveu o problema, de fato, de você ter a resolução do Unity of Work para aquele use case, sendo que ele pode chamar várias entidades, né? Mas se você parar para pensar no repositório em si, faz sentido, por quê? Porque o repositório não é um agregador, entendeu? Não faz sentido eu ter um repositório de pedidos e itens do pedido, mas faz sentido eu ter um repositório de pedidos que une os dois. E aí, no repositório desse cara, se eu for cadastrar um pedido, eu também cadastro item pedido, e como o Unity of Work está lá para esse cara ali, ele vai cadastrar os dois de boa. Mas, por exemplo, se eu quisesse cadastrar, chutando aqui, tá? Dois repositórios, customer e pedido. Aí não dá, aí eu realmente concordo com você que não daria. Esse approach de Unity of Work por repositório, né? Mas eu acho que ele deixou o exemplo de abstract Unity of Work para repositório porque ele entende que o repositório é um agregado. Ou seja, quando eu estou fazendo um comando, quando eu estou criando um fluxo, eu só vou atingir um repositório, né? O que às vezes não é verdade, né? Tipo, eu posso ter mais de um repositório no use case, é isso, né? Sim, total. Eu acho que tem coisa que, por exemplo, a gente trabalha com banco de dados relacionais, a gente trabalha muito com ID, né? Então, cara, o cara recebeu um ID, beleza que o meu agregado, lá vamos pensar em pessoas, né? Pessoa vai ter um campo como estado, né? Endereço. Aí, cara, o endereço ele faz parte da pessoa ali, naquele fluxo ali. Cara, eu preciso validar se aquilo está tudo certo, se aquele ID, aquele que veio, existe na base de dados, se aquele guide existe. Tá?
Então, muitas vezes eu dou esse... E aí, sei lá, eu quero criar essa pessoa, sabe? Tipo, tem esse lance que nem necessariamente, nem aquele field ali, aquela propriedade, ela é totalmente ligado ao aggregate, né? Muitas vezes eu vou lá, consulto minha base de dados, pego, faço algum tratamento e salvo só a coluna desse dado aí, ou até nem tenho esse dado de fato na minha tabela, né? Mas o lance de aggregate, o repositório para mim é isso, mas muitas vezes, como você falou, cara, eu tenho um repositório que tem outras coisas que está envolvida. E o lance é que o Network, o exemplo, ele amarra muito a base de dados, mas não necessariamente. Imagina assim, a gente tem um fluxo que, cara, eu não posso perder essa transação. Cara, eu abri, mesmo que deu erro, eu tenho que salvar em algum canto. Então, muitas vezes, e eu vejo que é uma implementação assim ingênua, né? Porque, cara, se eu não posso perder esses dados, eu não devo implementar dessa forma que foi feita, né? Então, acho que isso é um lance que eu me peguei pensando aqui. Não é a forma que eu gosto de implementar. Mas eu acho que ficou bom, porque ele usou o if ali, que deixa muito mais fácil, né? Ele cria aqui o network. E outro grande lance é que eu não gosto de ficar instanciando esse unit of work, né? Se a gente for ver lá no allocate, que ele cria aqui, né? Ó, no service layer, ele cria a DDBatch, né? E aí ele vai lá, abre a transação e dá um commit se tudo der ok. E aqui ele faz, né, o rollback, né? Appraisal, dá o rollback. Então, o grande lance é que, cara, será que eu preciso ficar toda vez chamando de ser, cara? Eu encapsulo numa camada superior e todos os meus user cases eu vou ter isso aqui, né? Eu tenho mesmo que, eu não quero trabalhar com handle, porque cada um eu quero tratar. No caso que não for, nesse caso aí, né, que eu dei o exemplo, eu preciso, mesmo que deu erro, eu preciso salvar essa requisição para poder mandar em outro momento. Cara, justamente isso, eu vou lá e sobrescrevo esse método de rollback, sabe? Beleza, o rollback, eu vou dar o rollback, mas eu quero que esse request aqui eu salvo numa fila e em outro momento eu vou retentar. Mas na maioria dos casos, né, os casos padrão, eu vou fazer isso aqui. Então, esse caso aqui, eu deixo abstrato, mas eu não preciso ficar abrindo transação. Eu passo esse controle para outra camada, entendeu? Esse acho que é a minha maior crítica sobre isso, porque o handle, ele vai ser, não importa, né? Eu só passo o delegate para ele, entendeu? Não sei se está muito claro o que... Então, o que você está dizendo é que você não quer ter criar uma classe abstrata, na verdade, herdar de alguma classe de user case que comita as coisas, que faça esse commit todo para você do OU, né? Aí. Todo essa abertura do OU e o OU commit para você não precisa, e o rollback e você não precisa fazer nada, né? Então você só precisa mesmo criar uma use case a partir desse OU e você só coloca o seu código de negócio lá e deixa a responsabilidade para dar o commit sempre para essa classe abstrata, correto? Basicamente Sim, exatamente. Isso. Acho que também é um exemplo bom de fazer. Algumas preocupações, e você tem algumas preocupações quando não usar Unit of Work, então a gente já sabe que usar esse padrão nos ajuda a garantir aquela consistência, né? Então, se você tem várias entidades e uma der erro no meio do caminho, você não vai ter dados, alguns resíduos no seu banco de dados, o que não vai gerar uma inconsistência, não vai gerar bugs no final, né? Ou tudo dá certo ou nada dá certo. É basicamente isso. Mas você vê algum problema de usar isso em algum cenário? Sim, eu acho que muitas vezes eu vejo muita gente usando o OU de forma desnecessária, né? Às vezes o cara vai trabalhar com uma tabela, sei lá, por algum motivo eu tenho que criar endereço, por exemplo. Vou lá, crio um endereço para aquele momento lá. Cara, eu não preciso, só estou mexendo na tabela de endereço. Então quando você mexe com
uma só você já daria o commit nela mesmo. Eu já iria direto. E outra vez é que a gente está usando os nossos RMs, né? Eles, hoje em dia, no caso aqui, ele trabalhando na SQL Alchemy, ele já dá uma abertura maior, né? E já dá a session ali. Então, cara, muitas vezes, o que é mais fácil? Eu tenho uma session já na minha base de dados, eu vou lá e, cara, eu crio essa session de forma global, e aí eu vou dando um save, o commit, né? O total e o rollback. Isso. Então, sei lá, acho que talvez seria um preciosismo criar um Unity of Work, né? Então, eu vejo que é muito mais um over-engineer muitas vezes, que você não precisa, né? E você está usando aquilo que já está pronto, né? Então, segue o baile. Entendi. Eu acho que mesmo se estiver usando uma tabela só, às vezes faz sentido usar Unity of Work, porque vai que você, depois do processo, você tem uma chamada de rede, que você utiliza aquele dado que você salvou, e aquela chamada de rede dá erro, como você chamou alguma API, entende? E aí você valida o estado antes disso. Tipo, você deu update ali, saca? Tá inconsistente porque o seu fluxo de chamar API, que vai fazer alguma coisa, deu erro. Ou seja, você só tem uma tabela, entende? E aí quando você for meio que reprocessar aqui, aquele estado já foi alterado no banco, entende? Daria o commit só quando realmente o fluxo foi terminado completo, saca? Eu acho que não tem, na minha opinião, não é uma regra do tipo, tem uma tabela, então não precisa de Unity of Work. Depende do seu use case. Se ele faz chamadas para depois, se der um bug no finalzinho do processo que você já salvou, talvez pode ter uma inconsistência aí, né? Eu diria que Unity of Work pode funcionar sempre nos casos em que você não precisa de concorrência, entende? Tipo, imagine que eu tenha 2 workers trabalhando em paralelo, beleza? E ali eu preciso dar o commit sempre no começo de alguma coisa, porque senão se eu dar o commit no final pode ter algum problema de race condition. Eu acho que nesse cenário eu não utilizaria Unity of Work, sabe? Porque eu preciso dar o commit sempre rápido, da forma mais rápida, para não gerar esse problema de race condition. Agora, quando eu não preciso, tá tranquilo, eu posso sempre ir commitando, porque cada um é diferente, sabe? Mais ou menos isso. Boa! Voltei, mano. Foi mal, perdão. Não, concordo com esse ponto que você falou. Acho que não é by the book, trabalho com a tabela. Acho que é importante muito entender o seu use case. Mas, em suma, para a gente trabalhar com uma tabela é algo muito simples. Eu preciso, inserir uma coisa não tão importante e eu preciso só bater na minha base de dados. E, muitas vezes, quando eu insiro ali, eu não... Um exemplo, né? Eu inseri, e aí o que eu retorno para a tela geralmente é um ID, né? Ou um true ou um false. Então, esse é o meu front-end, né? Minha UI ali, não importa se é um CLI, ele recebeu o falso, porque deu 500 ali, mas eu salvei. Cara, na próxima vez que ele tentar, o meu post, ele é um verbo HTTP e ele tem que garantir que a idempotência, mano, entrou ali, é o mesmo dado, né? Então eu vou ter alguma constante ali que vai dizer, cara, esse dado aqui já existe. Eu retorno para ele o ID, ó, cara, o cara já salvou, né? Então, essa é a minha visão, protege isso, né? Mas olha que sim. Então você fala que seu código tem que ser protegido contra idempotência, né? Só para clarear, pessoal, idempotência
Mesmo que eu fizer vários requests de uma mesma entidade, entendeu? Eu não gero estados diferentes, eu não gero IDs diferentes. Então, eu cadastrei, por exemplo, vários Abraãos ali com o mesmo CPF, né? Eu não devo gerar gerar N Abraãos da forma que eu fizer no post. Então, coloco lá, faço 5 posts lá com o mesmo CPF, a sua aplicação tem que ser boa o bastante para só registrar um Abraão, porque só existe um CPF. Basicamente é isso que a idempotência resolve, porque o Abraão falou que resolve o problema caso você não consiga garantir isso no Multi-Affluent, correto? Tipo assim, o post ali, o verbo em si, ele não garante que esteja de fato idempotente, mas eu estou falando que eu tenho que garantir essa idempotência, porque eu tenho algum constante na minha base ali, sei lá, endereço para aquela pessoa. Cara, aquela pessoa não deve ter mais de um endereço. Então, beleza, eu verifiquei que né? Os outros verbos que não, sei lá, get, put, delete, hit, option, sei lá, paste, acho que é isso. São idempotentes, né? O post não. Se eu mandar, eu posso criar vários do mesmo. Só que eu tô falando assim, que eu garanto isso, né? Eu garanto que ele seja idempotente. Por N motivos, hein? Criando uma constante, né? Então essa é a ideia, principalmente. Entendi. Mas ele não necessariamente Entendi. Então, a principal jogada ao implementar o Unity of Work é sempre prestar atenção nas suas classes bases ali, para que você não tenha o trabalho toda vez que você está implementando. Se preocupar com isso, não é um código de infraestrutura que você só deva, na hora que você estiver criando sua estrutura, tentar deixar isso o mais abstrato possível, para que o pessoal só pense no negócio e falar, pô, quero que o Unity of Work, então eu vou pegar uma classe de serviço que no final vai comitar as minhas coisas, e uma classe, às vezes eu não quero, então eu pego uma classe de serviço que não comita as minhas coisas, né? E a gente chegou e aí comentamos aqui também que é melhor ser por use case, a comitada no final, do que em cada repositório, correto? Porque às vezes seu use case pode precisar de mais de um repositório, e aí já acaba quebrando esse pattern de Unity of Work. Super concordo com você na questão de ser por use case, ser por handler, ser por serviço, por comando. Super concordo. E, Abraão, tem alguma coisa para finalizar? Do tipo, alguma experiência que você passou, algum problema que você conseguiu resolver com Unity of Work? Suas palavras finais aqui. Mano, a ideia de usar o Unity of Work é justamente para manter essa automaticidade e essa consistência, né? Acho que ele resolveu esse problema. Eu trabalhava justamente nessa parte de pedidos e de itens de pedidos. Cara, em algum momento dava um pau. E aí a gente tá falando muito de tabela, né? Mas, cara, muitas vezes a gente tem que bater em um endpoint, e o endpoint tá fora, ou a gente tem que mandar para uma fila. Sim. E às vezes, sei lá, algum problema nesse envio. Pode acontecer tanta coisa, e aí muitas vezes, a gente precisa trabalhar o rollback, né, cara? Não adicionei e tal. Então, essa foi a grande coisa, assim. Eu vi muita vantagem e eu vi a aplicabilidade de fato de Unity of Work quando ele dá problema, né? Quando sai do commit, né? Então, quando ele entra no rollback Sim. ali, você consegue, cara, beleza, não salvei esse dado, eu peguei esse dado e salvei em uma base do NoSQL, ou joguei dentro de uma fila, ou eu, cara, joguei dentro sei lá, até de um S3 ali para salvar de fato aquela informação, e para outro momento eu servir para debug, servir para alguma coisa. Cara, beleza, eu perdi essa transação, não vou nem fazer nada, mas eu preciso entender por que isso, né? Então, muitas vezes, o rollback é lindo por isso, né? Então, eu tenho essa ideia, e eu sempre recomendo, cara, trata esse código como código de fato de infraestrutura. É o tipo de coisa que ficaria no seed work ali, né? A gente falando do DDD ali e tal. Acho que é um código que é para ser usado por toda a sua camada, né? Então, lá, não fique criando várias camada de serviço, né? Total. Fechou. Um ponto importante para encerrar também, eu considero que não só para SQL, mas também para NoSQL, o MongoDB a partir da versão 4, não sei os outros no SQL, mas já utilizei, ele atende a
como Unity of Work, né? Obviamente, se você precisa... Tem alguma coisa de errado se você precisa estar no MongoDB e precisa de muitos relacionamentos, né? Então, acho que alguma coisa no seu modelo está errado, mas por hora ou por outra você precisa em um use case, no caso de uso, você precisa enviar para mais repositórios diferentes, agregados diferentes. Assim como Postgres, MySQL, todo banco relacional, o MongoDB como não relacional já tem essa função de Unity of Work, né? Da gente conseguir garantir essa consistência no final. Só esse adendo aí que colocaria também que é possível fazer essa partir da versão 4 do Mongo, beleza? Sim, total. Eu já tive péssimas experiências com transações em bancos NoSQL, especialmente com Mongo, mas acho que é um papo para outra. Então, use isso com muito cuidado. Essa eu quero saber, hein? Com muito cuidado, né? Foi em outra oportunidade, né? Eu estava trabalhando e tive um baita problema com isso, né? São transações, né? É lenta, né? Eu abri ali a conexão. Sim, então, sim. Assim, tem a ideia que isso vai aumentar o tempo da sua revisão, né? Então, acho que é um ponto que se leva. E sem trabalhar com NoSQL, eu já vejo que, cara, evita usar a transação para salvar todo o colapso. Como o Walter falou, mano, você está trabalhando com muito relacionamento, alguma coisa não tá legal, e eu vou daquela linha que, cara, evita o máximo possível usar NoSQL, mas enfim, acho que é outra ideia para a gente conversar. E também tem uma questão de drive, né? O drive da plataforma de .NET para o Mongo não era tão boa, enfim, ele tinha algumas coisas ali que davam trabalho, mas em Python eu trabalhei com o Mongo, uma delícia. Então coloca aí, pessoal, que vocês já passaram dificuldade com o Unity of Work, vocês estão passando dificuldade hoje, compartilha com a gente a experiência. E é isso aí, Abraão, obrigado pela parceria, tamo junto, até a próxima semana. Agradeço. Mais no capítulo 7, vamos que vamos, hein? Tamo junto.